Então vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. A palestra de hoje, ou diálogo consciencial, o tema é o seguinte: o ser humano está condenado por Deus. Alguém tem dúvida disso, gente? Vocês têm certeza que a gente está condenado? A gente está condenado? A gente está condenado por Deus a sermos livres. Só que a gente não entendeu. O livre-arbítrio nos dá essa liberdade. A gente tem liberdade de fazer as escolhas diárias. Só que a gente tem que observar, né? Porque todo ônus tem um bônus, todo bônus tem um ônus. A gente tem uma liberdade relativa, ela não é absoluta, né? Ou seja, a gente não pode fazer o que a gente quer de qualquer forma, mas existe uma liberdade. E será que a gente está sabendo usar essa liberdade para nos tornar livres? Ou essa liberdade tem nos aprisionado? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, o ser humano está condenado, gente, a ser livre, se assim o quiser. Esse é o tema da nossa palestra no Diálogo Consciencial. Vou falar um pouquinho, alguns podem conhecer o tema, existencialismo, né? O nome do pensador é Sartre e Kierkegaard. São filósofos antigos, né? Mas eles falavam do existencialismo, que para a gente começar a entender esse início aqui, desse ser humano que está condenado a ser livre, esse existencialismo ele faz uma análise profunda, gente, do ser humano, né? Do homem, da mulher, do ser humano em relação com o mundo. Como se dá a relação do homem, da mulher, do ser humano com o mundo? Como é que a gente está se relacionando com o mundo? Como é que a gente enxerga o mundo? Como é que a gente lê o mundo? A gente está lendo da forma correta? As leis espirituais? A gente está agindo de acordo? Um dos termômetros para a gente saber se a gente está conseguindo se relacionar bem com o mundo é saber se o mundo se relaciona bem com a gente. A partir do momento que o mundo não se relaciona bem com a gente está atraindo essa circunstância difícil, a gente já pode subentender que nós não estamos fazendo a leitura correta do mundo. Então a gente não está sabendo interpretar o mundo, os acontecimentos, as circunstâncias da vida, e a gente está levando aí as multas da vida, que é a forma da vida nos informar. Não há concessões, gente. Esse estudo sobre existencialismo, ele fala o seguinte, que a responsabilidade do homem, da mulher, do ser humano sobre a própria vida é total. Então ele coloca sobre o ser humano toda a responsabilidade por suas ações. Ou seja, tudo que a gente faz é da nossa responsabilidade. O existencialismo fala disso. E aí tem tudo a ver com a nossa liberdade, né? De fazer o que a gente quer, mas geralmente a gente faz e aí a gente não quer arcar com as consequências, né? Então a gente sai vivendo o mundo adoidado e depois as consequências vêm e a gente dá birra como criança, né? Jean-Paul Sartre, 1905-1980, dizia que o homem, o ser humano, primeiro existe no mundo e depois se realiza, se define por meio das suas ações e pelo que faz com a sua vida. A gente fala muito uma coisa aqui no Celuz, principalmente para os irmãos que estão vindo aqui a primeira vez, vocês vão perceber se continuar aqui caminhando com a gente, que eu até comecei isso com os médios na terça-feira. Nós tivemos trabalho fechado, Educação e Desenvolvimento Mediúnico, e aí eu falei com os médios, a gente tem que parar com essa história de querer que a vida já venha com significado. Então a gente nasce, por dizer assim, com o livro da vida em branco. A gente vai escrever a nossa história, e a gente ainda não entendeu isso. Tem questões kármicas do passado? Tem, mas a misericórdia do Cristo Oxalá está aí o tempo inteiro, para que quando a gente mude as nossas atitudes, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, a nossa vibração, as coisas também mudam. O propósito de Deus com as leis espirituais não é nos punir, não é nos castigar, é nos alertar que o que a gente está fazendo é errado, para que a gente mude. Quando a gente muda, as coisas vão mudando também. Então a gente tem que parar de achar que a vida ela já vem com significado. A gente nasce com um planejamento kármico, e aí a gente tem que seguir esse planejamento e a gente tem que buscar entender. Como é que eu sei o meu planejamento kármico? Buscar as coisas que nos fazem bem, isso é uma forma de direcionar. Quando eu estou me autorrealizando na vida, isso é uma forma de eu entender que eu estou dentro dos planos kármicos, porque se eu não estiver fazendo o que eu vim fazer, a vida vai dar um jeito de me alertar, e é com a dor e com o sofrimento. É com a dor e com o sofrimento. Da mesma forma, quando a gente bota a mãozinha no fogo, o que acontece? Queima, para a gente saber que não pode, que aquilo machuca. E as leis espirituais agem da mesma forma. Então, se a lei está agindo muito, trazendo dores, sofrimentos, circunstâncias, a gente tem que parar, a gente tem que fazer uma reflexão e analisar. Por que minha vida amorosa está assim? Eu estou indo contra a lei. Por que a minha vida profissional está assim? Eu estou indo contra a lei. E a lei está agindo, dando as bordoadas, igual quando os nossos pais, né, nos corrigiam antigamente. Hoje é uma outra forma de correção. Então é importante quando o Jean-Paul Sartre ele fala, gente, que nós estamos aqui no mundo, a gente existe no mundo, mas a gente precisa agora se realizar.
A gente precisa nos realizar e nos definir diante desse mundo. E aí que são as escolhas diárias. Gente, se a gente quiser mudar o nosso mundo, o mundo como ele está hoje, o que a gente tem que fazer? Agir. A gente sempre vai parar na ação. A gente precisa agir para mudar o mundo. E também, para poder agir da forma correta, a gente tem que mudar primeiro a nossa relação com o mundo, a nossa forma de nos relacionar com o mundo. Então a gente costuma dizer muito assim que a gente briga muito, né, com a lei, com Deus. Quando está tudo bem na minha vida, Deus maravilhoso, meu Pai, te amo, te adoro, né, e tal. Quando acontece alguma coisa errada, a gente questiona esse Pai, né? Então tem pessoas que falam que Deus é esse que faz um pai perder um filho, uma mãe perder um filho. Algumas perguntas muito pesadas. A gente entende a dor humana, mas a dor humana, ela chega nesse nível, gente, de amplitude, de eu questionar Deus, quando eu não, na verdade, eu não conheço Deus, eu não compreendo Deus, eu não compreendo a lei espiritual. Então isso me magoa muito, porque na verdade Deus só é bom para mim se minha vida estiver perfeita. Quando ela começa a ter algum problema, que é a vida me corrigindo, aí eu já não aceito muito a religião, não aceito muito Deus, né, nessa onipotência dele. Ao escolher a si próprio, gente, essa frase é uma chave, eu peço que vocês memorizem. Ao escolher a si próprio, a cuidar da sua própria vida, o ser toma as rédeas do seu destino e assim pode escolher parar de sofrer ou então começar a ser feliz. Gente, primeira coisa, a gente precisa nos escolher. Na hora da briga, na hora da confusão, eu estava vindo, eu com minha irmã e minha sobrinha, e a gente pegou um pouco de congestionamento, nada demais. E aí, todo mundo fica um pouco irritado, né, congestionamento. Mas aí, assim, seguindo ali o fluxo, quando eu olhei no retrovisor, tinha 2 caras saindo na porrada, de murro na cara, né. Por que eu trouxe esse exemplo? Nenhum dos dois se escolheram. Eles escolheram a briga, eles escolheram o conflito, eles escolheram a violência. Porque se eles tivessem aprendido o que a gente está tentando aprender aqui hoje também, de eu me escolher, eu vou fazer o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim? Não me envolver com briga, não ir para violência, muito menos por causa de um trânsito, gente, né? Então assim, a gente precisa aprender a nos escolher primeiro, porque só quando eu me escolho, eu pego as rédeas da minha vida na minha mão. Se eu estou me negligenciando, se eu não me escolho, se eu não sei o que é bom para mim, eu estou entregando a minha vida na mão de alguém que me faz mal. De pessoas que me fazem mal. Mas quem que está primeiro fazendo mal para quem? Eu. Quando eu não me escolhi, quando eu negligenciei o meu bem-estar. E a gente tem mania de culpar sempre os outros, né? Terceirizar. A culpa é do outro. Aí no trânsito lá, com certeza um culpa o outro culpa esse outro. Então assim, para quê? Está faltando a gente escolher as coisas que não faz bem e primeiro nos escolher, ao invés de escolher o que nos faz mal. Gente, o sofrimento pode até existir, mas escolher ficar ou ficar vivendo em sofrimento, aí é com a gente, né? Tem aquele ditado que a gente usa muito, errar é humano, mas viver no erro é burrice, né? Mas a gente não está fazendo isso aí no dia a dia, a gente erra, aí a gente erra de novo, a gente fala, eu vou fazer de novo, e daqui a pouco a gente começa a querer medir força com a própria lei, né? Às vezes com as pessoas, às vezes com a própria lei. Então, gente, sofrer por sofrer não vale a pena. Sentir dor, para sentir dor, não vale a pena. Agora, quando a gente sofre e a gente toma consciência, a gente aprende, fala, eu já entendi que isso aqui me faz mal, eu não vou repetir. Eu já aprendi que isso aqui dói. A mesma história da gente botar a mão no fogo, e aí doeu, e a gente ficar botando a mão no fogo de novo para queimar de novo. A gente não faz isso com o nosso corpo físico, mas às vezes, porque se tratando de vício a gente faz, mas que essas coisas a gente não faz. Mesma coisa, enfiei o dedo na tomada, tomei um choque. A criança que toma um choque na tomada, ela bota o dedo lá de novo, gente. Ela aprende, né? Instintivamente, ela aprende. E nós estamos reencarnação atrás de reencarnação e não estamos aprendendo o quanto que ir contra a lei e fazer as coisas que é ruim pra gente, ruim pro outro, ruim pra natureza, pro planeta, quanto isso nos faz mal. Então tá aí, esses calores absurdos, né? Seca, em uns lugares dilúvio, em outros seca. Isso tudo é o mundo. Por quê? Energia, vibração, a gente agindo de forma errada com o planeta, né? Então a gente tem que sofrer as consequências para poder aprender. Empregos, olha os exemplos que eu vou trazer. Empregos que nos fazem infelizes, relacionamentos que nos fazem infelizes, amizades que nos fazem mal, hábitos ou pensamentos que nos fazem mal. O que a gente faz? A gente constrói uma gaiola
nós mesmos construímos uma gaiola, uma prisão, é melhor a gente falar uma prisão. A gente abre a portinha dessa prisão, a gente entra dentro da prisão, a gente fecha a porta, tranca o cadeado e joga a chave fora. Nós estamos nos aprisionando nessas nossas ilusões, nesse nosso desejo, nessa falta de tato com a gente mesmo, falta de cuidado com a gente, falta de autoescolha. Então a gente constrói essas prisões de dor e sofrimento e depois briga com Deus, briga com o mundo, briga com a família, briga com o outro, responsabiliza todo mundo pelo sofrimento que eu estou sentindo. Mas eu sou incapaz de parar e olhar para mim e mudar. Falar assim, se eu estou vivendo esse sofrimento nessa área da minha vida, é porque eu estou fazendo parte disso. Então eu tenho que parar de fazer parte dessa dor, desse sofrimento e começar a fazer parte do que eu quero construir. Um bom relacionamento, uma boa carreira, né? Boas amizades. Então, quem são minhas amizades para eu ter boa amizade? É possível? Onde eu estou buscando minhas amizades, meus relacionamentos? Família, gente, tudo, carreira é o que mais a gente precisa cuidar. Então, o sofrimento pode existir, mas escolher ficar vivendo o sofrimento está totalmente nas nossas mãos, nas suas mãos. Tem um detalhe, a gente fez muita coisa errada aí, provavelmente, mas a gente pode reconquistar. O que a gente perdeu, a gente pode reconquistar. O que a gente destruiu, a gente pode reconstruir, mas agora com mais consciência, uma nova fase, buscando realmente onde eu quero chegar. Então eu preciso caminhar na direção de onde eu quero chegar. Eu até costumo brincar, a gente vai fazer uma viagem, gente, de férias, a gente planeja, às vezes meses com antecedência. Planeja os lugares, pousadas, hotéis, Airbnb, importa, vamos de carro, vamos de avião, a gente planeja tudo, mas a nossa vida a gente não planeja. A gente acorda amanhã, quer empurrar tudo com a barriga, é ou não é, gente? A gente acorda sem noção nenhuma de quem eu sou, o que eu vou fazer, o que é bom pra mim, o que é ruim, o que eu quero, o que eu não quero. O que está me fazendo mal, eu quero mudar, então eu preciso planejar. A gente planeja uma viagem de 15 dias, de 30 dias, mas uma vida de 50, 100 anos, a gente está empurrando com a barriga. E querendo que as coisas deem certo. Querendo ter controle sobre uma coisa que eu nem minimamente planejei. Porque quando a gente planeja, às vezes sai fora do que a gente planejou, não sai? Mas como a gente planejou, a gente tem uma noção. Mesma coisa da viagem. Alguma coisa pode dar errado numa viagem planejada? Pode, às vezes dá. Mas aí, como eu tenho mais ou menos o conhecimento que foi planejado, eu consigo me reorganizar. Agora, quando eu não planejei nada, pega, bota a mochila. Tem gente que bota a mochila nas costas e sai. Mas aí é diferente. Ele quer viver o mundo. Ele não tem um destino fixo. Ele quer andar pelo mundo, tranquilo, é diferente. Agora, quem quer chegar num lugar determinado, precisa saber se está caminhando naquela direção. E eu gosto sempre de trazer. Eu quero um amor da minha vida. Eu quero o amor da minha vida. Eu quero um relacionamento maravilhoso, magnífico. Mas eu sou um péssimo companheiro. Então, está incoerente. Então, eu quero chegar lá, num relacionamento perfeito. Mas eu estou indo na direção contrária. Isso serve para emprego, carreira, tudo. Eu preciso ser coerente, fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, aonde eu tracei, aonde é o meu sonho. A nossa realidade não depende dos outros, pois existem leis que fazem com que tudo que se nos acontece é porque é justo. Então essa história de falar que isso aconteceu comigo por causa de fulano, beltrano e cicrano, isso não existe. O que acontece com a gente está debaixo de uma lei, que ela é perfeita, inexorável, justíssima. Desculpa. Do nosso pai Xangô, que cuida dessa lei. Que a lei, gente, ela é pesada, que é o machado, né, de Xangô, que tem lâmina dos dois lados. O que isso significa na simbologia da Umbanda? Que Xangô tem o machado que tem lâmina para os dois lados. Que a lâmina, ela fica virada para a vítima e também para o criminoso, né, para o acusado aí. Porque, na verdade, a gente não sabe quem verdadeiramente é a vítima e quem verdadeiramente é o culpado. Então, isso só a lei sabe. Então, quando a lei permite que algo aconteça na nossa vida, gente, é porque Deus permitiu. Não há injustiça. Há alguma coisa que a gente não conhece, que a gente não consegue, que a gente não consegue enxergar. Mas existe a lei agindo. Eu uso sempre o exemplo das balas perdidas, né, gente? É doloroso a gente falar isso, mas é uma verdade da lei. Não existe bala perdida. A bala que encontra alguém, essa pessoa se tornou uma vítima, sim, mas não foi por acaso. Seria injusto da parte de Deus permitir que uma bala perdida alcançasse alguém que não tem que passar por aquela experiência. Só que como a gente é muito apegado na vida, e a gente acha que a vida carnal é tudo, quando acontece isso a gente acha que tem alguma coisa errada na lei de Deus, né? Eu acho que teve alguma falha na Matrix, né? Na lei de Deus, e Deus não viu que essa bala estava indo na frente da pessoa.
Gente, tem uma lei se cumprindo. Tem uma lei se cumprindo. A gente está aqui para reajustar. Então a nossa realidade não depende dos outros, pois existem leis que fazem com que tudo que se nos acontece é porque é justo. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. A gente tem que mudar. A gente tem uma mania de falar isso aí, que errar é humano. É uma coisa que a gente conversa aqui com os médicos internamente. A gente entende esse contexto de que errar era humano. Errar é humano. Mas eu prefiro falar que quando a gente está na desumanidade é que a gente erra. Quando verdadeiramente nós estamos sendo humanos, nós somos bondosos, nós somos caridosos, nós somos justos. Quando a gente é desumano, que a gente machuca os bichos, os animais, machuca os outros, machuca até a gente da família.